primeiro traço, que é o esquizoide, em termos de cronologia, a gente vai considerar do momento de concepção dele até o instante inicial de vida e mais um tempinho ali, nesse processo que ele está começando a experimentar o mundo, né? Ele ainda está em simbiose com a mamãe, ainda não fez os processos de complexo de Édipo, ainda não fez o desenvolvimento do próprio ego, entre outras coisas. Então, a gente considera da concepção até os dias iniciais. As cicatrizes, né, que podem acontecer no esquizoide são muito severas, e algumas cicatrizes, todas na verdade, né, quando a gente fala de coraça, são as piores cicatrizes possíveis de uma pessoa. Elas são as que vão mais moldar o teu comportamento e até a tua parte fisiológica. Ela é adequada de acordo com o seu perfil, com a sua coraça, tem vários termos para a mesma descrição aqui. Então, o esquizoide é o primeiro traço, muitos livros chamam ele de o fugitivo, o escapista, o sobrevivente, o que mais tem é nome, o sonhador, tem vários. Então, ele é uma pessoa, e ele tende a jogar toda a energia dele para a cabeça, para a mente, para o mundo mental, né, propriamente dito, o mundo da lua, como vocês preferirem. O esquizoide, né, basicamente, a gente vai ter uma pessoa e a gente tem que fazer voltar a ter contato com a realidade. Por muitas vezes ele não tem contato com a realidade e não tem tantas sensações com o próprio corpo dele. Então, é uma questão relativamente a ser visada em quase todos os esquizoides, se não todos. Bem comum mesmo. Ele é uma pessoa que, basicamente, a gente faz ele voltar esse contato inicial com o corpo. Ele vai ter um pouquinho, né, voltar a sentir um pouco mais. A maior questão do esquizoide é fazer ele se sentir seguro dentro do próprio corpo, sentir seguro no dia a dia dele, sentir acolhido de certa maneira. Então, isso vai aumentar o contato dele com a realidade, né, dentro do próprio corpo, do próprio mundo, da própria mente. Ele é uma pessoa muito, muito, muito racional mesmo, ele tende a bloquear as próprias emoções, ou pelo menos bloquear o contato, né, com as próprias emoções. Assim, a gente tem que fazer uma terapia mais leve com ele, né, menos expressiva, menos forte, menos emocional. Porque se a gente fazer ele entrar muito em contato ali com as próprias emoções dele, etc., ele pode aumentar a dissociação, que é uma das defesas dele, e fugir para a própria mente. Então, ele é muito racional, a gente tem que ir de leve com ele, embora não haja nenhuma barreira fisiológica, vamos por assim, nenhum grande risco de pôr ele em contato com essas emoções. Evita de pôr ele para respirar excessivamente, porque normalmente a respiração dele é superficial, né? Embora que também não há tantos riscos de você fazer isso direto. Você pode intensificar um trauma e causar uma outra defesa dentro da própria pessoa, que às vezes nem existia antes. Muitas emoções, essas sensações, para que com isso ele vai tender a fugir ainda mais para a parte racional dele, né? Uma das defesas que ele aprende é a ficar sozinho do mundo, não ter contato com o outro, e isso é um problema sério, porque de certa forma ajudaria ele, né, na sanidade dele, ter contato com as outras pessoas, etc. E a defesa dele é não ter contato com os outros, é não existir, não entrar em contato com o próximo. Então, isso, de certa forma, ajuda ele a intensificar a questão dele. Assim, é seguro fazer, então, essas intervenções mais agressivas nele? Sim, mas é complexo, né, da gente lidar com o esquizoide nesse sentido, tá? Uma terapia. Então, mas essa ausência, né, de energia do corpo dele também é algo a ser trabalhado, como nos outros coraças. Alguns tipos de orais também vão ter essa ausência total de defesas, ausência total de musculatura, entre outros fatores. Então, eventualmente, o esquizoide ele pode ter muito problema, por exemplo, com questões narcísicas, de autoestima, outras coisas. Então, a gente pode até eventualmente lidar ali, considerar de recomendar uma academia, né, um exercício, um fortalecimento, seja para o esquizoide, seja para um oral ali dos que são do início de formação, porque também existem orais com defesa excessiva, que são mais agressivos, etc. Mas vamos voltar para o tema do vídeo, que é o esquizoide. Essa ausência de energia, a gente vai trabalhar com ele, seja através de uma respiração, seja através dos exercícios, seja através de exercícios físicos que também não são feitos em um lugar propriamente de terapia. Pode ser uma academia, pode ser um esporte que vai agradar a pessoa, vários fatores. Essas defesas, né, elas existem também nos orais, voltando a reforçar. Por muitas vezes, eles vão ter que criar essas defesas, criar esse mecanismo de fortalecimento ali do ego dele, da autoestima dele, ou o que for. Muitas vezes os esquizoides eles vão ter facilidade
com determinados tratamentos, principalmente tratamentos que envolvam o movimento oculares, né, movimentos de visão hoje em dia. A gente tem alguns como EMDR, entre outros. Ele é uma das coraças mais suscetíveis a ter melhoras por esses simples movimentos ou relaxamento da vista, entre outras coisas. Aqui a gente entra até num exemplo. Pensa, por exemplo, um animal como uma onça, ele tem aquele olho aqui na frente, ou uma águia, melhor ainda. Aquele olho na frente é um olho focado, né, que consegue focar direto ali no alvo, no que ele quer e etc. E tem outras pessoas que elas vão ter, ao contrário, pensa, por exemplo, uma galinha. A galinha ela tem visão do lado, um pato ou um animal que for. Os animais que são suscetíveis a serem presas na natureza, eles vão ter essa visão mais periférica. Eles não têm essa visão de caça, eles têm uma visão de luta e fuga. E essa visão de luta e fuga a gente também vê nos humanos. Às vezes, você pensa, por exemplo, um homem mais sedutor, um homem mais poderoso, mais dominador, que tenha talvez até um destaque social, não necessariamente, né, nos dias modernos, você pode ter pessoas sem essas características tendo sucesso. Pensa a visão da pessoa. A visão da pessoa, ela pode, os olhos da pessoa, né, são a janela da alma, inclusive, eles podem passar ali uma certa habilidade de dominação, né, um olhar relaxado, ao mesmo tempo que focado, dominador. Do mesmo jeito que você pode ter pessoas com um olhar totalmente frágil, um olhar assim com medo. A expressão no rosto da pessoa, a expressão no olhar, entre outros fatores, é muito importante nas terapias, ou até no autoconhecimento da pessoa, saber como ela é, como ela lida com as situações do dia a dia. Evidente que algumas questões elas são genéticas, mas a maioria delas são questões epigenéticas. Elas também dependem do meio, de como você foi criado, entre outros fatores. Então, voltando, né, para o tema, o esquizoide vai ter bastante facilidade com questões como MDR, entre outras, que fazem esse trabalho ocular dentro da bioenergética também. A gente faz esse trabalho de relaxamento, dependendo da pessoa. Algumas pessoas você tem que deixar ela mais energética, vamos chamar assim, né, com mais atitude, mais energia, mais coragem. E outras pessoas você tem que fazer o oposto, um relaxamento, falar que a pessoa se permita sair daquela postura armada o tempo inteiro e que relaxe. Então, tem esses trabalhos de maneira simples que são feitos, seja em bioenergética, seja em outras terapias, seja na psicologia, seja na psicanálise, ou qual a técnica que a pessoa costuma abordar. Lembrando que os nomes, né, das coráceas são muito cruéis, esses nomes em si. São nomes que muitos deles vieram de patologias, de fetichismo, entre outras questões. Algumas patologias, elas são realmente associadas à corácea, embora alguns cursos, por motivos mais comerciais, falem que não. E a verdade é que cada caso é um caso. Em toda generalização ela funciona, mas dentro das coráceas, elas são bem certeiras, elas são bem didáticas, bem verdadeiras. Quando a pessoa é muito de determinada coraça, ela vai bater muito com a descrição simples daquela coraça por si só. Embora que todos nós somos uma junção de várias coraças, ou eventualmente vamos ter todos os picos, todos distribuídos, ou vamos ter ali uma coraça mais forte na pessoa e outras menos influentes, né, na vida da pessoa. Cada caso é único, né? As pessoas são únicas. E para didática, lembrando, a gente faz um estudo mais analítico, né? Mais focado em cada coração individual. A potencialização, né, das características vai ser dado com a combinação de determinadas coraças juntas ou separadas, seja de conflitos, seja de habilidades potencializadas, ou que for, seja de dificuldade, de questões, de medo, né? Como a gente vê no dia a dia. Então, voltando aos tópicos, isso é uma característica esquizoide, inclusive essa divagação, né, de ideias conflitantes, ideias diferentes ao mesmo tempo. Lembrando, né, os nomes são muito cruéis, esse é um dos motivos, talvez, que não tenham popularizado tanto essa visão de caráteres de Reich. Talvez com nomes mais comerciais, mais bonitos, fossem um pouco mais para frente, tivessem menos preconceito na ótica das pessoas no dia a dia. O esquizoide, basicamente, quando a gente olha, por exemplo, o olho, né, falando da questão do olhar, é como se a gente visse um vazio, muitas vezes. O universo é uma coisa que você está olhando, mas parece que ele não está te olhando, parece que ele está olhando lá para outro lugar, ou ele simplesmente não foca, uma coisa meio desfocada. Tem várias subdivisões no esquizoide, não vamos entrar em subdivisão, vamos ficar no simples. A subdivisão, até dentro do curso, muitas pessoas têm dificuldade, então vamos nos manter aqui no simples. Quando a gente vai, né, para a dificuldade dele de focar essa visão, ele é como se fosse, muitas vezes, ali um bebê no começo da vida, deu-se o trauma ali, ele travou ali, inclusive dando uma fugida, essa questão de
do quanto a gente é de cada um, a gente passa essas determinadas formações por fases. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que é daquelas coraças lá da frente, como, por exemplo, o rígido, que já é depois da fase anal, ele já está na fase fálica, falando das fases freudianas, ele, muitas vezes ele é tão rígido porque ele não passou pelas traumatizações das outras fases, ou ele se torna rígido com o dia a dia, mas isso. Então, de certa maneira, essa característica de universo, né, de coisa desfocada no olho do esquizoide, um certo medo, né, a gente vê muito presente ali no olhar do esquizoide. É como se ele não fosse capaz, né, de fazer esse foco da própria visão, voltando, por exemplo, lá do bebê. São olhos mais opacos, vazios, como se ele não tivesse presente. É como se a pessoa tivesse desligada da própria vida. É uma coisa muito curiosa. A gente dá para ele essa capacidade de foco, né? E é a mesma coisa, pensa no animal quando ele vem um predador e dá nele, mas ele fingiu de morto para ver. A primeira coisa que ele faz, ele levanta, vê como está a volta, olha para um lado, para o outro e pum, e vai continuar a vida dele. Então esse é um mecanismo que é primordial, né, para a gente conseguir ter um foco, ter um objetivo. Diretamente, se você pensa na coisa animalística, é o que direciona a gente para a vida, é o que direciona a gente para os nossos objetivos, entre outros fatores. Quando a gente continua, pensa, por exemplo, como que é o corpo do esquizoide? Ele é um corpo fininho, né, mais magrinho. Normalmente você consegue ver pontas, quinas, ossos muito aparentes. E ele parece um boneco mal montado muitas vezes. Ah, como assim um boneco mal montado? O que isso significa? É assim, o esquizoide ele vai ter como se fosse o corpo dele, como se tivesse quebrado em várias partes e colou meio de qualquer jeito. Então, por exemplo, ele pode ser assim meio, pode ter um ombro meio caído, uma coisa assim meio jogada, e eventualmente não só esse ombro caído, essa falta de força muscular para se manter ereto, em posturas boas, etc. O esquizoide ele também pode ser uma coisa assim, ele é meio jogado, ele é meio pendurado as partes dele. É uma coisa que você olha, você vê osso, você vê ali às vezes uma coisa assim que parece que vai desmembrar, vai cair as partes dele. É uma coisa bem esquisita. É como se ele tivesse sido montado de qualquer jeito. Aí com o quadril ali, às vezes colou uma perna ali meio fora de lugar, o quadril também é um pouco torto. É uma coisa bem curiosa o esquizoide. Principalmente ele tem muita pouca musculatura, né? Então essa pouca musculatura dele faz ele parecer esse boneco, né? De certa maneira. Como se fosse ali uma pessoa que a qualquer momento vai desmembrar. E até uma curiosidade, é comum esquizoides terem sonhos com desmembramento, por mais bizarro que isso pareça, alguns esquizoides têm. E pessoas muito esquizoides, até que eu tive contato no decorrer da minha vida, seja no dia a dia, seja em terapia, elas relatam esses sonhos mais estranhos, eventualmente, de perder uma parte, uma coisa desse tipo. Enquanto que outros traços, como, por exemplo, pessoas muito rígidas, sonham bastante que perderam um dente, que sofreram algum dano estético. Aí vai para cada traço a sua curiosidade. O esquizoide, muitas vezes, a gente repara, por exemplo, que ele tem uma garganta mais apertada em relação às outras pessoas, como se tivesse alguma coisa apertando ele, a energia para a cabeça. Uma cabeça muitas vezes maior em relação aos outros, mais alongada. Os pés deles, muitas vezes, eles não têm contato firme ali com o chão, eles têm como se fosse uma garra, muitas vezes, nas intensificações da coraça, até questões mais extremas, mais técnicas que a gente não entra. Os esquizoides, muitas vezes, eles andam só na pontinha de pé. Uma característica deles, tendem a tirar as pernas do chão, colocar, por exemplo, em cima de lugares. Aí o esquizoide joga a perninha lá para cima, ou joga na cadeira. Ele não gosta tanto desse contato com o chão, vamos dizer assim, ele é mais aéreo. E sempre vai mais para cima, né? E essas situações de sobrevivência, eventualmente, que a gente enfrenta no dia a dia, o esquizoide, embora que ele é mirradinho, né, ele é magrinho, aquela coisa mais raquítica, ele vai ter uma força sobrenatural, ele vai ter ali uma descarga de adrenalina, um instinto de sobrevivência absurdo. Então, muitas vezes, isso leva ele até a ter reações exageradas para alguma situação, uma força excessiva. Pensa, por exemplo, o exemplo de uma mãe. Se uma mãe vê o filhinho dela lá machucado, eventualmente embaixo de um objeto, de um carro, o que for, ela tem uma adrenalina, uma descarga tão grande que ela consegue por ela mesma levantar um carro. É uma coisa, se você pensar para a estrutura do corpo, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então, o esquizoide é muito comum ele entrar nessa situação de sobrevivência extrema, na qual ele se torna absurdamente forte. Você olha aquele menino, meu Deus, e da onde vem essa força? Como é possível essa coisinha pequenininha, mirradinha, magrinha, ser tão forte? Então, essa é uma das características de curiosidade, né, a respeito do esquizoide. Essa força desmedida
para que seria ele. Eles tendem muitas vezes a se pregar, se prender, né, a questões mais espirituais, questões mais religiosas, e mais para o campo do misticismo, né, independente de religião. Em geral, eles são mais espirituais que a maioria das pessoas. E eles estão muito ligados, né, também à questão da somatização. Ah, como assim a somatização? Por exemplo, pessoas que têm características esquizoides, se elas tiverem uma exposição social muito grande, algo do tipo, vamos supor se eu fosse extremamente esquizoide, eu tenho determinada quantia de esquizoidia em mim. Não é pouca, é bastante. Então, essa esquizoidia pode ser que, eventualmente, eu faça ali uma palestra para muitas pessoas, ou eu faça um vídeo, talvez eu faça horas ali de aula, vídeo, o que for, começa a dar essas somatizações. Elas podem ser alergias, doenças autoimunes, por exemplo, o esquizoide foi lá, falou muito tempo, fez muito discurso. Isso pode começar a descamar a pele dele, pode começar a ficar muito vermelho, qualquer coisa, né? A pele, ela é nosso contato, vamos dizer assim, com o nosso mundo interno em relação ao externo. Então, por exemplo, se você tem uma pele muito feia, muito judiada, que é uma das características normalmente de uma pessoa esquizoide, isso tende a afastar, né? Afastar a gente, afastar o outro ali do mundo, né? Afastar o outro da gente, é uma das características do esquizoide. A gente olha para o corpo dele, ele é pontudo, ele é magro, ele não é uma pessoa gostosa, assim, por exemplo, para você dar um abraço. Ele é uma pessoa que já indica para a gente ficar um pouquinho mais distante. Não é uma pessoa igual, por exemplo, o oral que você vê, você quer dar um abraço. Então, é outra mensagem, né? O corpo dele passa para a gente, o comportamento dele passa para a gente. Basicamente, essa somatização pode dar ali no esquizoide, ela é muitas vezes por causa do ambiente. Ele tem que mudar o ambiente dele para um ambiente que ele consiga ter menos contato social, que ele consiga ser mais isolado. Aí a gente pode pensar em profissão, hobbies, dia a dia, entre outras coisas, né? A gente pega, por exemplo, esquizoides com mais coraça, né, com mais problemas dessa coraça. A gente pode ver, eventualmente, esquizoides que cometam automutilação, que cometam violência, episódios de psicose, entre outras coisas. Nos casos mais extremos, a gente pode verificar esses comportamentos, né? Uma fúria assassina até em determinadas situações. Eles tendem, né, a ter um sono mais ativo enquanto eles dormem. Como assim um sono mais ativo, Rafael? É mais ou menos assim. Quando a gente pensa lá uma criancinha, um bebê, para quem já teve filho, tudo fica mais fácil de entender. Quando essa criança é muito pequena, ela dorme muito tempo. Só que ela nunca está parada. Eventualmente ela começa a chutar, ela começa a girar dentro do berço. Isso é o sono ativo, é um sono que a pessoa está se movimentando, tudo, é um sono menos parado. Quando a gente pensa em um adulto, né, ele não vai se mexer tanto. Às vezes ele dorme na mesma posição que ele dormiu e já acordou. Quando você pensa em uma pessoa super esquizoide, ela vai dormir, parece que dançou um samba ali, de tanto que ela moveu para lá, para cá, acorda numa posição nada a ver, eventualmente cai da cama, entre outras coisas. Uma das maiores defesas, né, do esquizoide é uma inteligência, e ela é uma inteligência absurda. Muitas vezes ela até é uma inteligência soberba, assim, ela joga outra pessoa para baixo. Como assim, ó, eu sou super inteligente, você não. Eu sou superior a você. A minha inteligência ela é inigualável. Você nunca vai ser tão inteligente quanto eu sou. Vocês não conseguem entender isso porque eu sou super inteligente. Eu vou aqui explicar para vocês até de uma maneira com um certo desdém. Eu sou um esquizoide muito inteligente. É uma coisa mais ou menos assim. Então, essa é uma das defesas dele, né? Além disso, outra defesa em termos de comportamento e inteligência do esquizoide é o sarcasmo. Ele é muito sarcástico. Algumas situações que até choquem as outras pessoas, eventualmente, para ele pode ser uma situação engraçada. Então, antes da gente falar do surgimento, né, da esquizoidia, é necessário a gente entender algumas questões. Como, por exemplo, não se sabe ao certo coisas como o surgimento assim, de algumas patologias como autismo, esquizofrenia, até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem. Alguns estudos dizem que eles são ambientais, outros dizem que é puramente genético, outros dizem que é uma combinação de tudo. Pode ser um ambiente familiar muito ruim, entre outras coisas. Então, não é um assunto leve que a gente vai entrar agora, então eu peço que as pessoas tenham compreensão, entre outros fatores, e muita calma, né? Então, assim, essas questões, elas são complexas, né, no mínimo, para não se dizer outra coisa. Então, por exemplo, quando a gente pega a esquizofrenia, há estudos, né, de curiosidade, eles falam de um esquizofrênico que ele não é cego de nascença, ou eventualmente ele até fique cego durante a vida, mas ele teve um período que enxergava, eles tendem a ter como se fossem, assim, delírios, visões, coisas que não existem. Já uma pessoa que é cega de nascença, muitas vezes nem teve a formação do nervo
psicótico, ao contrário, ela não tem esses delírios, não tem essas alucinações, mesmo com o mesmo quadro. Então, uma coisa curiosa, o quanto assim, que eles ainda não têm certeza, mas acredita-se que a formação de imagens na nossa mente, né, no nosso cérebro, tem uma relação direta com essa parte ali da nossa visão propriamente dita. Então, de certa maneira, o cérebro ele usa os nossos recursos. Se você pensar eventualmente, ele também vai marcar as suas expressões de fala, mesmo que você não fale, entre outros fatores. É uma coisa muito curiosa de como funciona o nosso cérebro, né? O cérebro e o corpo é como se fosse uma coisa só. Temos ali o exemplo das alucinações visuais, né, entre outras. O esquizoide, né, de certa forma, ele tem as emoções dele como se elas fossem desligadas através desse comportamento, né, dessa ótica de vida dele, ou o que for. Quando a gente fala ali das necessidades dele, né, que são bem comuns, né, muitas vezes os pais podem ter tido na infância uma necessidade, né, de controle sobre o comportamento da criança muito forte. Necessidades, por muitas vezes, chegava a desligar emoções deles, ou era muito cruel, muito ruim entrar em contato com essas emoções. Então, assim, casos assim de controles extremos do pai pode intensificar, do pai ou da mãe, dos pais, podem intensificar esse comportamento esquizoide, podem, por exemplo, um excesso de controle, entre outros fatores. Pode, às vezes, mães, pais muito narcisistas também podem causar isso, porque eventualmente pode ser que eles olham lá para a criança, mas eles são tão focados neles mesmos e não no filho, e o filho percebe, né, que ele não está tendo aquela mesma entrega do pai e da mãe quando olha para o filho, entre outras coisas bem simples, né, do dia a dia, podem ser realmente catastróficas. Então, os pais não podem ter esse medo, porque de alguma maneira a gente vai traumatizar os nossos filhos. É impossível eles não terem trauma algum. A questão é sempre a gente fazer o nosso melhor. Esse vai ser o resultado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, durante a pandemia, né, lá para trás, às vezes, uma mãe, né, ela podia não se sentir bem, estar preocupada com toda a situação, né, porque o útero, né, quando a mãe, de maneira simples, está bem, ele fica relaxado, fica quentinho, fica expandido, fica um ambiente ótimo. Já quando ela está mal, ela pensa, puta, tá na pandemia, meu marido está desempregado, não tá, ninguém mais arruma dinheiro, não pode sair para trabalhar, não pode aquilo. Ou até a situação oposta, nossa, morreu meu parente aqui por causa da situação da pandemia e etc. O que isso causa? Isso vai causar o útero da mãe, vai contrair, vai apertar o bebezinho, né? Vai ficar gelado, vai ficar duro, não vai ficar um ambiente tão legal. E nessa fase, né, a única defesa que um esquizoide tem é se desligar, porque ele ainda não tem, o corpinho dele não está tão funcional. Aí, por exemplo, toda vez que o bebezinho está lá, ele dá um chutinho, a mãe, eventualmente, ao invés de ter alegria, ela tem tristeza, ela lembra, eu estou desempregada, meu marido está desempregado, tá difícil, a vida está punk, tá com um governo ruim, tá com isso, tá com aquilo, o motivo que for. E começa, ou no caso, por exemplo, perdi tal parente por causa de determinado motivo, isso dá um luto, né? O luto também vai piorar ali as condições de vida do bebezinho ali no útero, no começo da vida, no que for. Vamos lá, vejo vocês na próxima. Curte aí o nosso vídeo, compartilhe, lembre de se inscrever no canal, no Instagram, no TikTok, qual for a plataforma que você está vendo. Consciência.